Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e você está no canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Desde já eu expresso aqui a minha gratidão e profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênçãos em todas as áreas, de forma sistêmica. Ser tu abençoado, abençoada. E desde já eu também peço que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar nesse desenvolvimento. Então se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias tem um vídeo novo para você. E eu já venho trabalhando há alguns dias temas relacionados a respeito da área espiritual. Então convido você a aprender mais comigo. São várias anotações e aprendizados que eu tive no decorrer desses anos todos convivendo na instituição igreja, e eu quero compartilhar isso com você porque essas coisas boas são para serem compartilhadas. E é com muito prazer, com muito respeito que eu faço isso, querendo agregar valores, apresentar valores à sua vida. E hoje eu vou falar a respeito de obediência, de ter um estilo de vida obediente. Lembrei agora a respeito do que significa a adoração, ter adoração como estilo de vida. E essa é uma frase que ainda perdura, e há alguns anos isso estava mais forte. Viva em adoração. Adoração é um estilo de vida, ou seja, vai muito além de um culto de domingo. Para você que ministra louvor, eu já fiquei 17 anos cantando no Ministério de Louvor, e eu posso dizer isso com propriedade, de que a nossa adoração, e você também, que não sobe em plataformas, não está por trás de púlpitos, mas nós que somos cristãos, que cremos em Deus, temos a responsabilidade de entender que a adoração vai muito além de música e de 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora de culto, ou célula, ou qualquer outra reunião que tenha ali uma liturgia e atividades religiosas. Vai muito além disso. E eu encorajo você a ter essa atitude de obediência, de temor, de reverência, de diligência, de observar as leis, os estatutos, os mandamentos, os preceitos e as orientações que estão bem claras aqui descritas na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E muitas pessoas hoje estão adaptando, flexibilizando, moldando o Evangelho às suas vidas, vivendo aquilo que apraz a elas, aquilo que é conveniente, que elas sentem vontade, e movidas por sentimentos, elas tomam decisões voltadas só para o próprio prazer e se tornam egoístas, não têm a vida em abundância, às vezes conquistam muitas coisas, mas não são felizes. De fato, não tem isso no seu estado atual, e fico se perguntando, mas por que, meu Deus, que eu não estou feliz? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, é sempre eu ter. Eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Talvez é porque você está no estilo de vida desobediente, infringindo a palavra de Deus, fazendo conforme a sua vontade, que não é boa, perfeita e agradável, mas a de Deus é para nós. Mesmo que nós não concordemos com o que Deus diz, com o que Ele deixou para nós, mas nós temos que nos submeter, porque quando nós obedecemos, nós abrimos as portas, as comportas, as janelas dos céus para ter toda a sorte de bênçãos, para ter plenitude, para ter paz, para ter alegria, relacionamentos saudáveis, uma vida de fato próspera. Então, quando nós escolhemos, porque tudo é questão de decisão, de escolha, quando nós escolhemos viver um estilo de vida desobediente, nós semeamos isso e colhemos o resultado dessa desobediência.
Então as coisas começam a dar errado e muitas pessoas continuam com o jogo da culpa, começam e ou continuam no jogo da culpa. E o que elas fazem? Colocam a culpa no diabo. Mas foi o diabo, é o diabo, está sendo o diabo. E o diabo, ele não tem todo esse poder. O poder que ele tem é o que nós damos a ele. E lá em Tiago 4 fala a respeito disso. Fala: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, o diabo ele já está sentenciado, já está julgado, e o poder que ele tem é só se nós dermos a ele. Então, nem tudo é culpa do diabo. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Temos que assumir se estamos errando, se estamos utilizando a palavra de Deus para nosso bel prazer. E isso é extremamente danoso, é sabotador fazer isso. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 6 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então Jesus é como assim, eu vou colocar uma analogia, é como se o rei dos reis que de fato foi e continuar sendo aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, princípio e fim, alfa e ômega, ele é como se ele tivesse se transformado em uma formiguinha para entrar no reino das formigas, no habitat das formigas. Nós, seres tão pequenos, somos como uma nuvem, como a relva ali que desaparece. Então, nasce rapidamente, desaparece. Então, Jesus ele é muito mais do que se flexibilizar. Ele desceu. E para ter um estilo de vida obediente, temos que ter essa atitude humilde, que é de nos submeter ao que Deus nos diz para fazer, que é totalmente diferente. Esse é um dos conceitos de humildade. É quando a vontade, tem um exemplo até da cruz, que as pessoas costumam dar. Então está aqui a minha vontade, é quando a vontade de Deus passa a minha. E aí eu decido fazer o que é certo, o que está de acordo com a palavra. E eu vou ler o restante aqui porque eu amo essa passagem. Mas esvaziou-se, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa da obediência, por causa da submissão, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não vai ser uma autoridade enquanto você não aprender a se submeter a uma autoridade. E existem autoridades em todos os lugares. E todo mundo está debaixo de alguma autoridade. As regras, as leis de trânsito, aquelas normas, não é somente para alguns. É para todos. As normas servem para todos. Sinal de trânsito, lugar que você vai estacionar, onde é que você vai deixar o seu carrinho do supermercado. Tem o caixa preferencial, tem o de até 10 volumes e o normal. Você tem que saber onde é que você vai se encaixar. Estilo de vida obediente. Professores, seus pais, seu chefe,
E se você, não, Charles, eu obedeço, faço tudo certinho, obedeço, pois é. Agora, o que você faz por trás deles? Fala mal? Desce a lenha? Isso aí é uma má atitude. Está sendo incongruente, incoerente com o padrão de obediência. Eu não estou dizendo que você tem que sentir alegria em obedecer, porque às vezes não queremos obedecer. Na verdade, a maioria de nós, eu acredito, ou todos, não queremos ter alguém que venha nos dizer o que fazer. Nós queremos guiar nossa própria vida, fazer do nosso jeito. Ultrapassar o sinal vermelho, não parar quando tiver pedestre, idoso, passar direto, porque estamos com pressa. Estamos com pressa. Deveria ter um caixa só para mim, gente. Eu sou muito ocupado. Tinha que ter um caixa eletrônico ou um caixa de atendimento no supermercado só para mim. Eu sou muito maravilhoso. Por vezes, essa é a nossa atitude de soberba. E aí nós tripudiamos, tentamos sobrepujar as outras pessoas. E isso é algo que Deus não tolera. Quando nós tentamos humilhar, rebaixar as outras pessoas. Bem, isso se dá muito em casamento também. Aquela atitude submissa, e isso não fica só para a mulher. Eu não estou dizendo aqui que o homem tem que se submeter à sua mulher. Eu estou falando de acordo, eu estou falando de diálogo, de bom senso. Porque ela, assim como você, tem um cérebro. E vocês juntos podem ser inteligentes o suficiente para poder entrar em acordo, entrar em concordância. Conviver com o diferente, mesmo sem... Ou melhor, conviver com o diferente sem se degladiar. Isso é possível. Eu estou dando aqui um pequeno spoiler a respeito da mensagem de amanhã, que eu não vou dizer o tema ainda. Deus, ele vê o coração. E a nossa rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sim. Talvez você criticou, talvez até mesmo hoje, alguém que está fazendo ou contratando um pecado aí, um trabalho de feitiçaria, mas se você está sendo desobediente, está na equivalência ao pecado de feitiçaria. E aí é o seguinte, nós temos que nos submeter à autoridade. Nem toda autoridade, nem toda pessoa é levantada e constituída por Deus, mas as responsabilidades dela são definidas por Deus. É como eu sempre digo, todo privilégio vem junto com a responsabilidade. Eles vêm um entrelaçado no outro, são intrínsecos. O privilégio sempre vem junto com a responsabilidade. Nosso atual governador, prefeito, vai ter eleições agora para prefeitos e vereadores. Aqui nós vamos eleger um prefeito, e aí uma leva de vereadores. Nós temos que nos submeter a essas pessoas que forem eleitas, até que o que eles nos digam para fazer não nos ponha contra a palavra de Deus. Aí nós nos submetemos. Você pode fazer o que o seu chefe lhe diz para fazer, até que o que ele lhe diga para fazer não esteja contra a palavra. Porque se estiver contra a palavra, você vai ter que respeitosamente, sabiamente,
e se retratar, explicar os motivos pelos quais você não vai poder realizar aquele tipo de ação, de fraude, de mentira, de engano, de usurpação, de omissão. E é ter sabedoria para saber o momento certo. Não é simplesmente chegar lá, Deus me disse que eu não vou fazer isso, que eu não tenho que fazer isso. Não é ser ignorante, rude, agressivo. É saber se colocar respeitosamente e até amorosamente, de forma segura, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos lá. Algo mais. Ah, sim. Eu falei isso no vídeo de ontem. Jesus ele não disse assim, se você me obedecer, eu vou te amar. Jesus nunca disse isso. E tem pessoas que querem impressionar a Deus com obediência de meio período, com meia obediência. Deus diz para fazer A, B, C. Elas fazem A e B e acham que Deus tem que se satisfazer com isso. Deus te disse A, B, C. Deus não te disse A, B. Se ele quisesse que fosse só A, B, ele tinha dito A, B. Deus não ficou broco e nunca ficará. E aí depois as pessoas ficam dizendo, mas eu não sei porque que Deus não está falando comigo. Ele te disse para fazer algo, você ainda não fez. Por que ele tem que falar depois com você? Você ainda não fez o que ele disse para fazer. Tá 1 ano, 2, 3, 6 anos rodeando essa montanha, mas ele já te deu a orientação. Você vai se quiser. Se você não quiser, colherá dos frutos. Você semeia o que quer. Usa aí o seu livre-arbítrio. Muita gente tem se sabotado nessa palavra aí. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre. E confundem a liberdade com libertinagem. Pensam que liberdade é fazer tudo o que quer sem responsabilidade alguma. E todo privilégio vem junto com a responsabilidade. E aí desobedecem. Querem viver muito, mas maltrata pai e mãe. A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É um mandamento com promessa. Mas eles não são cristãos. E daí? É seu pai e sua mãe. Não interessa se eles são cristãos, se são frequentes na igreja ou não. A questão é, você está sendo sal e luz? Você está sendo obediente? Você está sendo amoroso? E amor não é um sentimento, é uma decisão? O amor é o que o amor faz? E Jesus disse, se você me ama, você me obedecerá. Foi isso que Jesus disse. Se você me ama, você me obedecerá. A prova do nosso amor por Deus é a obediência a Ele. Essa é a nossa prova de amor por Deus. Temos que fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Isso é excelência e integridade. Sem precisar das câmeras, do holofote e de um monte de pessoas levantando salva de palmas ou tapinha nas costas. Temos que fazer o que é certo e obedecer em todo o tempo. Porque Deus está vendo. Quando todo mundo sai, Deus continua. Ele está vendo. E às vezes os resultados eles não vêm rapidamente. Demanda tempo. Semente, tempo, colheita. É assim que funciona. Não é semente, tempo, colheita. Esse imediatismo em que nós vivemos, tudo é para ontem. Talvez é para ontem porque você já deu anos para o diabo e quer que Deus faça uma arrumação na sua vida maravilhosa em 2 dias. Em um seminário, em uma conferência. Mas você já viveu um estilo de vida obediente até agora. Coopere com Deus. De pouco a pouco, você vai se organizando. Ele vai te orientando.
As coisas não são assim, gente, de um dia para o outro. Sim, existem milagres, mas muitas vezes ele nos leva a passar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Isso é até um encorajamento. Mas a questão é, Deus quer nos levar a passar, para crescer, para amadurecer. E com os seus erros, com sua experiência de desobediência, Ele pode pegar isso e usar para que outros sejam encorajados a ter uma atitude obediente em suas vidas. E fugir de pagar o preço do pecado, do errar o alvo, do desobedecer. E aí, quando nós enxergamos alguém que está com um estilo de vida obediente, está recebendo bênçãos, somos tentados a ter inveja dessas pessoas. Quer ver? Salmo 106, a partir do versículo 12. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Isso é ponto da murmuração, reclamação, desobediência, de forma geral. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. A inveja é a podridão dos ossos. Você está com inveja de alguém que está sendo abençoado? E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Nós não estamos prontos para receber o que Deus tem para nos dar, enquanto nós não nos alegrarmos com a vitória do nosso irmão. Enquanto você estiver tendo inveja, ciúme e ficar ressentido com a vitória do outro, você não está pronto para receber o que Deus tem para a sua vida. Pare de se comparar. Pare de colocar em xeque o que o outro faz, o que você é digno de receber, ou é mais digno, mais merecedor. Nós não somos merecedores de coisa nenhuma. Nós recebemos a graça, olha aí, graça, é de graça. Pela graça, pela misericórdia, porque nós não temos um estilo de vida 100% obediente. Jesus foi obediente, humilhou-se, e é por isso que Deus o exaltou. Ele deu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder. Porque ele se humilhou. Se você quer, aí eu vou encerrar aqui com Ageu. Ageu 1, 2 ao 5. Ageu capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Essa sua bagunça aí que você está vivendo, essa minha bagunça aqui, é onde eu vim parar, é onde você está parado agora. Por causa da nossa desobediência, transgressão, iniquidade, rebelião, má atitude. Eu encorajo você a, Senhor, o que está errado comigo? O que está errado na minha vida? Me mostra, Senhor. E ali diante do espelho, diz assim, Senhor, me revela. E Ele vai te revelar. Primeira fonte é aqui. Por favor, pare de procurar profeta, pare de procurar profecia, profetada, seja lá o que for. Vá na fonte. Pare de procurar pessoas, a procurar o autor e consumador da nossa fé. Se reporte a Ele. Desfrute
do novo caminho foi aí aberto, você tem livre acesso à sala do trono. E Deus vai te mostrar. E você pode decidir, tomar uma decisão qualitativa, positiva. E você pode, sim, viver um estilo de vida obediente, que vai muito além de religiosidade, obedecer uma parte e não fazer tudo o que Deus nos manda fazer. Nós somos convidados, porque Jesus é um gentleman. Ele não vai te obrigar a nada, ele não vai me obrigar a nada. O Espírito Santo também não vai nos incomodar. Ele vai nos convencer. Ele não vai nos incomodar, não. Ele vai nos convencer e nós seguimos se quisermos. Deixa eu ver se tem algo mais que eu possa falar aqui. E uma das coisas que nos impedem é ficar justificando, tentando explicar o que está errado. Desculpa é o motivo camuflado com uma mentira. Ok? Então eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Charles Dias, você está no canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Desde já eu te agradeço e continue se permitindo a esse desenvolvimento, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber as notificações, porque todos os dias tem um vídeo novo para você. Te agradeço por estar até aqui comigo e recebe aí um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.